Boa noite, é uma alegria ter você conectado aqui com a gente. Eu espero que você esteja preparando o ambiente aí para que nada te distraia nesse momento, que você realmente sinta agora a presença do Espírito Santo invadindo o seu lar e que você realmente tire toda a distração para que você se conecte conosco nesse momento agora. Eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigada porque nós sabemos que o Senhor preparou esse tempo para que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração e que seja verdade em nossos corações, Pai, aquilo que a gente for cantar ao Senhor. Esteja conosco, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa ser o primeiro nessa celebração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu gostaria de ler com você o texto de 2 Coríntios 9, no versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E esse texto me chama muita atenção porque o próprio Deus supre aquilo que é a nossa entrega. Então, nesse momento, você é muito livre para participar do dízimo, das ofertas. Lembre também da nossa campanha do legado e com a disposição do coração correta, com alegria e sabendo que o próprio Deus supre aquilo que é a nossa entrega, que você possa participar do momento de dízimos e ofertas.
Eu gostaria de iniciar esse momento de reflexão na palavra orando com você mais uma vez. Senhor, muito obrigada porque nós conseguimos sentir a Tua presença já nesses momentos que nós tivemos de louvor e até mesmo nos dízimos, Pai, nas ofertas. Muito obrigada, Senhor, por já estar falando conosco. E nesse momento eu peço, Jesus, que realmente não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas na minha boca, Pai, para que essa mensagem possa alcançar o coração dos meus irmãos, que eles sejam abençoados, Pai, com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esteja conosco, Pai, abre o nosso entendimento agora nesse momento e que a gente continue ouvindo a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da reflexão que eu trouxe hoje vai ser o poder da vulnerabilidade. E às vezes esse tema pode ser, assim, motivo de desconforto para algumas pessoas, né? Pelas experiências que você talvez já teve, por algumas vivências mesmo que a gente acaba tendo com esse tema, vulnerabilidade. Mas eu queria trazer uma perspectiva hoje que não seja assim para celebrar as fraquezas, mas realmente para a gente entender que nós somos fortes, na verdade é quando nós somos fracos, né, diante de Deus. E eu meditei nesse tema e também naquelas questões que eu tenho vivido na minha própria vida. E, em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar dizendo que, e por mais que às vezes a gente possa perceber de forma muito evidente o nosso estado de fraqueza, a gente é ensinado a esconder aquilo que Deus muitas vezes mais quer trabalhar na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o poder que existe quando a gente para de esconder quem realmente nós somos, diante de Deus, diante das pessoas, diante de nós mesmos. E para viver o poder da vulnerabilidade, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente não pode fingir força. Não dá para fingirmos força e querermos viver o poder da vulnerabilidade. A Bíblia ela vai dizer em Eclesiastes 7:20, eu vou ler para vocês: não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca peque. Então eu queria dizer para você que a gente está no mesmo barco. Eu tenho os meus medos, eu tenho os meus pecados que às vezes estão agarrados, eu tenho acúmulos emocionais, eu tenho muitas dificuldades na minha vida, hábitos ruins que eu preciso melhorar. E eu acredito que você também tenha, porque a Bíblia diz que você também tem. Então nós estamos, nesse sentido, no mesmo barco. Todos nós temos coisas que precisamos melhorar e que precisamos trazer para a luz para que Deus possa curar. A gente aprende a sorrir quando a gente não está bem, a gente aprende a levantar as nossas mãos num culto, mesmo quando às vezes a gente está quebrado e a vontade que a gente tem é só de chorar. Então a gente cria essa capa ao longo do tempo que vai impedindo com que Deus faça aquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas, que a gente receba tudo aquilo que Ele tem preparado. E o problema é que aquilo que fica escondido dificilmente vai ser tratado. Então, toda vez que a gente deixa uma questão da nossa vida no escuro, como que a gente quer que Deus venha, pegue aquilo e conserte? Na verdade, isso tem um princípio espiritual muito forte por trás, que é tudo que a gente tem de pecado que não está confessado, isso é um segredo que a gente tem com Satanás. Então a gente precisa ter essa mentalidade de que não dá para se esconder de Deus. Eu percebo que desde o Éden, né, desde da queda da humanidade, Adão, Eva lá, desde muito antes, eles já buscavam se esconder de Deus, né? Costurar folhas de figueira para que Deus não visse a nudez deles. E quantas vezes a gente não tem feito isso? E eu queria deixar muito claro para você que tudo aquilo que a gente não confessa, tudo aquilo que ainda não foi trazido para a luz, isso ainda tem poder sobre as nossas vidas. E isso, meus irmãos, é muito sério. A vulnerabilidade não é uma palavra bonita que a gente fala por palavra de efeito. Não, ela é uma arma poderosa para que a gente possa viver a cura que Deus tem para as nossas vidas. A cura, ela começa a acontecer quando a verdade aparece. E, em segundo lugar, para a gente viver o poder da vulnerabilidade, a gente precisa parar de correr de Deus. Como eu disse, Adão, Eva, eles buscaram formas de esconder a nudez do próprio Criador.
E eu percebo assim, meu Deus, quanta ousadia, né? A gente achar que pode se esconder do próprio Criador que nos fez, que sabe todas as coisas sobre nós, né? Então, nós não podemos e não tem como nós nos escondermos daquele que nos criou. Existe muito poder quando a gente fala sobre os aspectos de Deus. Que ele é bondoso, amoroso, mas muito mais é a gente poder experimentar esses aspectos eternos de Deus pessoalmente. Então, quando a gente ouve falar que Deus é bom, é muito gostoso e isso traz muita esperança para a gente. Mas quando nós experimentamos essa bondade de Deus no dia a dia, gente, isso é muito poderoso. Mas como que a gente quer experimentar isso, quer experimentar esse amor, se parece que a gente só busca a Deus quando a gente se sente merecedor disso? Então não tem como. Nós precisamos ter um coração aberto e não esconder a nossa nudez diante de Deus para que a gente possa experimentar isso e que Deus possa se manifestar na nossa vida em quem nós realmente somos. E claro que é muito importante, quando a gente fala sobre esse assunto, que a gente faça aquela advertência, né, de que a gente não também vai começar a pecar para que a graça de Deus superabunde. Paulo já nos alertou sobre isso em Romanos 6:1. Não é sobre isso, não é sobre pecar mais para que a graça de Deus apareça, mas é que quando a gente peca, nós não podemos correr de Deus. Nós precisamos correr para Deus, e isso faz toda a diferença. Muitas vezes eu percebo que em mim, na minha própria vida, na minha própria caminhada, eu tento me esconder para que eu possa resolver primeiro as questões que eu preciso tratar, para depois me chegar a Deus. E foi assim, libertador quando eu percebi que apesar dos meus erros, Deus continua me amando. É libertador entender que Deus nos ama mesmo quando a gente não tem nada para oferecer para Ele. Quando a gente está quebrado por dentro, quando nós não temos mais palavras às vezes, quando o que vem ao nosso coração talvez são somente lágrimas. Mas o Espírito Santo enxuga as nossas lágrimas, carrega essas lágrimas, transforma isso em oração. Então, quando você pecar, meu irmão, quando você estiver triste, quando você estiver abatido, não corra de Deus. Corra para Deus, porque Ele tem colo, Ele tem um abrigo, Ele quer limpar suas feridas, não esconda suas feridas do Criador. Quando você fizer isso, você vai perceber que Deus vai se revelar força quando você estiver fraco, Deus vai se revelar cura quando você estiver quebrado, Ele vai se revelar perdão quando você estiver, às vezes, agarrado pelo pecado. Quando nós somos vulneráveis com Deus, a gente percebe quem de fato nós somos. E aí nós vamos perceber que tudo que existe de bom em nós, na verdade é o próprio Deus que produz em nós, é a própria graça de Deus agindo em nós. Mas isso não acontece, essa revelação da identidade, ela não acontece quando a gente se esconde. Muito pelo contrário, como eu já disse, isso é um segredo que a gente mantém com Satanás que só nos aprisiona. Então, vamos parar de correr de Deus, correr para Deus e então encontrar quem a gente realmente é. E talvez você pense assim, né? Mas Deus é perfeito, com Ele é fácil eu ser vulnerável. Só que tem mais um detalhe diante desse cenário que a gente está caminhando, né, de vulnerabilidade, que é do que o Deus, Ele quer que você seja vulnerável com Ele, mas parte da cura que Ele quer derramar sobre a sua vida também passa em ser vulnerável com seus irmãos. E essa talvez seja a parte mais difícil, porque, gente, Deus é perfeito, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele entregou o próprio Filho para te salvar. Mas e o seu irmão? Que às vezes você talvez vai ser vulnerável com ele e ele vai contar para outra pessoa. Talvez você vai ser vulnerável com ele e ele vai só querer falar de si, mas a cura que Deus tem para a sua vida também passa em ser vulnerável com o seu irmão. Então, em segundo lugar, eu queria que a gente refletisse sobre, para nós recebermos o poder da vulnerabilidade, nós precisamos ser vulneráveis uns com os outros. E essa talvez seja a parte mais difícil. Naquele clássico texto, né, quando a gente pensa sobre ser vulnerável uns com os outros, de Tiago 5,16, a Bíblia ela vai dizer que, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E esse texto deixa evidente a importância que a Bíblia dá para que a gente seja vulnerável uns com os outros. Isso é muito claro
Da mesma forma com que a Bíblia fala para sermos nus diante de Deus, nós precisamos também sermos vulneráveis uns com os outros, falar das nossas falhas, dos nossos pecados uns com os outros, para que a gente seja curado. Então, é muito clara a importância que a Bíblia dá. E às vezes, eu costumo perceber alguns detalhes, assim, quando eu me relaciono com as pessoas, né? E aí, esses dias, eu parei e refleti quantas vezes eu falei tudo bem para alguém quando eu não estava bem. E aí, eu cheguei no culto, eu não queria ter saído de casa naquele dia, e aí uma irmã chegou para mim e perguntou: e aí, tudo bem? Tudo bem. E eu sorrindo, assim, como se realmente estivesse tudo bem. E eu ainda fui além, falei: nossa, estou melhor do que eu mereço. Então, assim, eu não estava bem, gente, naquele dia. E quantas vezes a gente não constrói também essa máscara e responde no automático. O tudo bem virou algo automático que não tem significado algum. Se eu tô bem, é tudo bem. Se eu não tô bem, é tudo bem. Se tem alguma coisa acontecendo na minha vida, eu falo tudo bem e sigo no automático de uma relação mecânica. Só que, deixa eu te lembrar, essa pessoa que perguntou se você tá bem, às vezes ela realmente queria saber se você estava bem. E vocês perderam uma oportunidade de talvez derramar um remedinho no outro e juntos encontrar aquilo que vocês precisam. Que às vezes é uma resposta, às vezes é uma oração, às vezes é só um ouvido para te ouvir. Então não vamos ignorar esses momentos onde às vezes a gente só responde no automático. Se existe alguém com que você confie, não responda mais no automático. E eu queria contar uma experiência que eu vivi. Eu estava estudando em São José dos Campos e eu morava com 2 meninas. E aí num dia assim depois da escola, E aí num dia depois, um dia de aulas que a gente teve, eu cheguei em casa e aquele dia eu estava com saudade de casa, tava muita coisa acontecendo, era um dia que eu também não estava bem. E aí eu sentei no sofá e aí uma das meninas que morava comigo perguntou: e aí, tudo bem? E eu respondi: tá tudo bem. Só que ela foi um pouco além. Ela perguntou assim: se não estivesse tudo bem, você me falaria? E aí quebrou um pouco o ciclo natural, assim, né, do que geralmente a gente tem de conversa no automático. E aí eu parei pra pensar. E aí eu refleti que eu realmente não estava bem. Eu tava com saudade dos meus pais, eu tava com muita coisa, assim, passando pela minha cabeça, e aí eu decidi ser vulnerável. Eu falei: eu cansei de segurar. E aí eu cansei de segurar essa barra sozinha. E aí a conversa começou a acontecer, eu comecei a abrir meu coração, ela também começou a abrir o coração dela. A outra menina que morava com a gente também entrou nessa conversa. E quando a gente percebeu, nós tínhamos feito uma mancha no sofá de tanto que a gente estava chorando, de tanto que a gente estava se derramando, de tanto que isso foi fazendo bem pra gente, sabe? E aí a pergunta que eu deixo pra você é: quem são as pessoas que você tem manchado o sofá junto? E claro que, se possível, não manche o sofá literalmente, porque a gente perdeu o calção do apartamento por ter manchado o sofá. Mas se você me entende, se você tem entendido aquilo que o Espírito Santo quer ministrar, você precisa ter amigos com que você seja livre para chorar, para se derramar, para dizer: não tô bem com Deus, a minha vida espiritual não está legal, eu estou pecando, eu tenho repetido esse pecado. Eu sei que a gente às vezes é inserido numa cultura muito cedo de super-herói, de super-heroínas, mas nós não somos essas pessoas. Nós precisamos de amigos que sustentem os nossos braços. E aí, quando eu tinha essas conversas com elas, muitas vezes o Senhor me levava para aquela passagem, quando Moisés estava no meio da guerra contra os amalequitas e ele precisava ficar com os braços levantados para que o povo conquistasse a vitória. E aí chega num ponto que Moisés, claro, as mãos dele ficaram cansadas, os braços dele começaram a ficar querendo cair. E aí Arão e Hur sentam Moisés numa pedra e cada um de um lado segura as mãos de Moisés. Nós precisamos de amigos que sejam como Arão e Hur. Sabe por quê? As nossas mãos, elas vão cair. As nossas mãos vão precisar de descanso. Não tem como passar por essa vida achando que as nossas mãos vão ficar sempre estendidas lá em cima e a vitória vai estar sempre acontecendo. Não. Nós vamos precisar de pessoas que sejam Arão e Hur nas nossas vidas, sustentando as nossas mãos.
E aí, claro, a vitória aconteceu, porque Moisés tinha o apoio dos seus amigos. Quando esse momento chegar, que os seus braços estiverem cansados, e ele vai chegar, pode ter certeza que existe um filho amado de Deus ao seu lado, seu irmão, que talvez já passou pela mesma coisa que você, tem um testemunho que possa te ajudar, tem uma palavra que possa te encorajar. E caminhando para o final, em último lugar, eu gostaria de dizer que para vivermos o poder da vulnerabilidade, nós precisamos ser também um lugar seguro para ouvir outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as atribulações, para que, com a consolação que recebemos, possamos consolar o que estão passando por tribulações. O seu testemunho, ele não pode ficar numa caixinha esperando talvez uma liderança de célula para você testemunhar, um púlpito talvez para você contar o seu testemunho. Não, ele precisa aparecer numa mesa, num café, numa célula, mas não espere o momento perfeito. E às vezes ele pode aparecer também na sua família. Talvez exista uma cura para ser derramada em você ser vulnerável com seu pai, com a sua mãe. Você, pai e mãe, talvez você também precisa ter um momento de vulnerabilidade, gerar esse ambiente com seus filhos. Não só os filhos com os pais, mas ambos. E muitas vezes a gente perde tempo guardando o nosso testemunho, guardando aquilo que Deus fez com as nossas vidas, guardando como que o Senhor te conduziu a vencer um pecado, como que Deus te conduziu a sair de uma depressão, como que Deus, às vezes em coisas muito pequenas, mas que fazem diferença na vida do outro. Então, eu te encorajo, não guarde o seu testemunho para o momento certo. Não guarde o seu testemunho para um púlpito, para um momento de evidência. Não. Deixe o seu testemunho aparecer em mesas, deixe o seu testemunho transbordar na vida de outras pessoas, num café, em alguém que vai te ligar e você talvez pode falar coisas genéricas, mas às vezes você pode abrir o coração para essa pessoa e ela vai ser incentivada a fazer a mesma coisa e a gente vai juntos vivendo esse extraordinário poder da vulnerabilidade. Seja alguém com que as pessoas possam se sentir seguras para serem vulneráveis e receberem a cura de Deus a partir da sua vida também. Você precisa, sim, de pessoas para te ouvir, mas seja aquela pessoa que também ouve as pessoas. Existe muita gente, muita cura para ser derramada quando a gente entende o poder disso, entende que nós também somos responsáveis, uma vez que recebemos a cura de Deus, uma vez que fomos consolados, em outras versões fala encorajados, nós temos essa missão de consolar, de encorajar também outras pessoas. Isso não para só na gente, né? Nós precisamos ser vulneráveis com Deus, precisamos ser vulneráveis uns com os outros e nesse uns com os outros precisamos ser ouvidos pelas pessoas e também ouvir as outras pessoas. Eu acredito no poder da vulnerabilidade, primeiro porque a Bíblia deixa isso muito claro, mas eu também vivi muito isso. Então, eu por muitas vezes, durante alguns processos que eu estava vivendo na minha vida, eu orava para o Senhor, eu lia a Bíblia e parecia que, claro, o Senhor trazia muito ao meu coração, mas Ele também decidiu em alguns momentos na minha vida usar pessoas para trazer essa cura. Então, eu acredito muito que isso pode ser algo assim libertador na sua vida. E acredito também que talvez tem pessoas que estão assistindo hoje que um dia já experimentaram isso, mas hoje isso deu uma esfriada. Então que essa palavra seja um encorajamento para que você possa parar de guardar segredos com Satanás, seja vulnerável com Deus. Mas também depois de ser vulnerável com Deus, de encontrar aquilo que é a sua identidade nele, seja vulnerável com outras pessoas, porque isso também faz parte da cura completa que Deus quer derramar na sua vida. Eu gostaria de orar para a gente encerrar esse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra, Pai, ela traz convencimento aos nossos corações. Obrigada, Jesus, porque eu sei que aquilo que eu não consegui, Jesus, transmitir, mas o Senhor vai completar no coração dos meus irmãos, Pai. Eu creio que o Senhor vai trazer convencimento para aquilo que precisa ser mudado, Pai, na forma com que nós nos relacionamos contigo, na forma com que nós nos relacionamos uns com os outros, Jesus. Que essa palavra, Pai, não seja só
mais uma palavra legal que a gente ouviu, mas que realmente exista uma disposição no coração dos meus irmãos e no meu coração, Jesus, de colocar isso em prática, Pai, de sermos vulneráveis, de não escondermos a nossa nudez, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, a partir desse coração disposto e disponível a ser vulnerável, o Senhor também derrame, Pai, a cura, derrame, Jesus, ministérios sobre os meus irmãos também, de cura, Jesus, de quando eles estiverem, Pai, numa mesa, que eles não guardem o testemunho deles, mas que em nome de Jesus, esse testemunho seja usado, Jesus, para a cura de outros corações, Jesus. Que essa mensagem, Pai, possa ser completada pelo Senhor no coração dos meus irmãos e que eles possam receber do Senhor ousadia para ser vulnerável, Pai, para entender que vulnerabilidade não é fraqueza, Pai, mas é abrir o coração para receber algo novo do Senhor. Deus, abençoe as famílias que estão assistindo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os encontros de célula dos meus irmãos, que sejam encontros marcados por corações abertos, Pai, e que nós possamos, enquanto igreja, experimentar essa transformação, Jesus, a partir desse coração vulnerável diante do Senhor e diante de nós, Pai, enquanto corpo do Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esse tempo, que o Senhor realmente abençoe, Pai, os lares, abençoe os meus irmãos, que eles tenham uma semana abençoada, Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana para você, para toda a sua família, que você possa se conectar com a gente na semana que vem, mais um Memorial Casa. Tchau, tchau.